Noite a todos e todas. Estamos iniciando a reunião geral mensal dos 32 CADs regionais, né? Aguardando ainda algumas pessoas. Hoje eu sou Ruth Cremonini de Mello, da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, da Divisão de Planejamento e Apoio aos Colegiados. Ok? Trabalhamos aqui com o CADES regional, conselhos gestores de parques, conselhos gestores de unidades de conservação e o CADES municipal, na intenção e com o objetivo de dar apoio à gestão. Hoje nós não especificamos um assunto, conforme vocês receberam o e-mail, né? A gente deixou mesmo assuntos gerais, porque a gente está precisando redesenhar o nosso caminho, né? Então, eu estou esperando a Lili entrar, não sei se ela vai conseguir, e a Nina. A Nina está trabalhando com a organização das conferências livres, ODS, então ela tem algum conteúdo para passar para nós. E a Liliane vai falar um pouquinho sobre o- a continuidade dos conselhos, né? Dos mandatos. Mas vamos começar a falar, e aí elas depois aprofundam mais, ok? Da parte do poder público, ainda a quem está capitaneando essa conferência de ODS é a Secretaria de Relações Internacionais. E ainda nós não fomos instadas, a Seclima e outras secretarias afins não ainda foram chamadas para compor essa organização. Então, a gente está no aguardo e, por enquanto, quem vai acabar fazendo aí a maior movimento é a Nina e a equipe que trabalha com os ODS, né? Então, assim que ela chegar, ela vai contar para vocês, assim que ela conseguir entrar, quantas conferências, como que, e o que a gente ainda pode fazer até março, né? Relativo às eleições, eu acho que existem, existem muitas perguntas, né? Só um pouquinho, Silvia levantou a mão a respeito das conferências ODS. Por favor, Silvia. Silvia Cades Moca, Oi, oi. Desculpa. estamos te escutando. Não, é que eu estou no movimento, né, Nacional DS também, aqui em São Ok. Paulo, e aí o que a gente gostaria de saber, a Nina vai Ela deu um retorno para nós de algumas conferências que já estão marcadas, né? Conferências livres, dar, conforme. dar Relações Internacionais, Isso. mas vai acontecer Eu, eu alguma não. conferência municipal ou a gente vai realmente fazer as nossas conferências livres? Boa Exa... noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. É exatamente isso que eu comecei falando. Oi, Péricles, está na conferência? Tô aqui, Tá. eu e a Andréia, na sexta Eita, conferência em Brasília. muito bom. Oh, coisa boa. Ah, Eu gosto muito de Brasília. Que bom que vocês estão participando aí e aqui. Silvia, eu exato. comecei falando justamente porque no mês passado, quando a Cris falou sobre a conferência, eu Sim. não tinha ideia, vocês viram. Uhum, Portanto, não uhum. tinha o que colocar como diretriz. Não Exato. mudou muita coisa. A gente descobriu que quem está responsável pela etapa aí, vamos dizer, municipal, pela organização dos Sim, trabalhos, é a Secretaria de Relações Internacionais. E só ela no momento. Não chegou notícia, a Liliane conversou com várias pessoas, né, procurou saber, e não temos notícia ainda de outra secretaria que já tenha sido chamada para organizar junto essa etapa pelo poder público, o que não tá. impede que as conferências livres sejam realizadas, né? Mas pelo poder público, eu acredito que, particularmente, eu acredito que a gente ainda vai ser chamada, mas se não for, de qualquer forma, relação internacional deve se pronunciar em relação a alguma ação relativa à Conferência ODS de São Paulo, ok? Mauro? Tá. É, né, só para Não, peraí. complementar, então eu estou convidando todo mundo para fazer nos seus territórios a conferências livres, né?
já adiantando, porque o prazo é curto realmente, né? A gente vai ter só até dia 30 de abril para daí começar a fazer as coisas, a tá com tudo pronto já praticamente, porque a conferência em Brasília, ela é de 29 de junho, relembrando, de 29 de junho a 2 de julho. Então, tem que ser rápida as ações. E tá passando muito rápido o tempo, né? Para variar. Para variar. Nossa, é isso. Ok. Vou, Obrigada. pass vou passar então para o Mauro, cá de Jabaquara. Ok. Mauro? Mauro está com o microfone desligado. Alô? Estão ouvindo? Agora sim. Tá, agora que eu consegui ligar. É só para chamar a atenção do pessoal, é Mauro Silva, né? Sou do Grêmio Sudeste e sou conselheiro do CADES de Jabaquara. A gente vai ter reunião quinta-feira, ou no mais tardar, na semana que vem, numa extraordinária, e a ideia é que o CADES de Jabaquara organize uma conferência livre. Se não for pelo CADES, a gente vai, aqui o Jabaquara, nós temos várias associações, a gente vai realizar. Lembrando para o pessoal que está ouvindo pela primeira vez, que você tem que divulgar, para ser oficial, tem que divulgar com pelo menos 20 dias de antecedência lá na plataforma do próprio Ministério lá, do Meio Ambiente, para ter oficializado, e vai ter cada conferência livre, vai poder indicar um representante para ir direto para Brasília. E lembrando uma coisa também importante é o seguinte, se tiver uma conferência municipal, não importa quantas pessoas participem, ela vai ser considerada uma conferência livre e só vai poder indicar uma pessoa. Por isso que a gente está sugerindo que os CADs façam cada um no seu território, pelo menos uma conferência livre, para levar a voz da sua região até Brasília, porque vai direto para Brasília, não vai precisar nem passar pela estadual, tá? Ok. Obrigado. Eu só faria um reparo aí que os CADs são instâncias colegiadas à Secretaria do Verde e à Subprefeitura. Então, talvez não possa ser chamado em nome do CADES, mas os conselheiros, sim, tá? Enfim. A Nina chegou. Lutinha, Boa noite, Nina. Boa noite, Nina. fala, Nina, sua linda. Ei, Andréia, como tá difícil a gente falar, né? Acho que é mais fácil falar com o Papa do que com a Andréia. Ah, menina, tá lá em Brasília agora, ela e o Péricles. Vamos marcar a Nina tomar o café. Nina, a gente começou a reunião trocando as informações que a gente tem, eu pelo lado do poder público, falando que a responsável municipal é a Secretaria de Relações Internacionais e que a gente está no aguardo de ser convocada para ajudar a organizar. Por enquanto, a gente ainda não foi chamada. Tão logo a gente seja, vocês vão saber, porque a gente vai contar muito rápido. Mas que você falaria um pouco melhor aqui para esse grupo importante, como que está o andamento, como está a organização das conferências livres. Oi, gente, muito bom de estar aqui com vocês. Obrigada, Ruth, pela oportunidade aqui de participar sempre. Lembrando, né, que por que a gente sempre traz esse assunto? Porque os CADs são obrigados, pela Portaria 90, trabalhar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, por isso que é muito bom que a gente tenha sempre esse assunto em pauta. Às vezes a gente recebe algum convite da Uma Paz para algum curso, tal, aí eu falo sempre devolvo, digo, vocês esqueceram de mencionar qual ODS para a gente poder divulgar nas redes, tal, e a gente se dá muito bem nisso, logo o pessoal já coloca os ODS e tal, que é muito importante, que eu acho que, para encerrar essa introdução, o mais importante é a visão integrada que os ODS nos convidam a ter, né? Aquilo que a gente sempre defendeu, que aquela velha história que sem água limpa a gente não vai ter saúde,
sem ODS 6, nós não vamos ter o 3, etc. Mas eu ouvi um pouco a fala do Mauro e acho que ele falou bem, que é isso mesmo. As conferências, elas se dividem entre conferências livres e as estaduais, sendo que as livres podem ser municipais, locais, regionais, das universidades, como queiram. Tem umas regras que estão lá no site da conferência ODS. É a primeira conferência, então acho que a gente está todo mundo aprendendo, embora quem está na organização colaborando com a organização dessa conferência é a Flaxo, que na verdade é responsável por, acho que, a maioria das conferências que já foram feitas e que são feitas, né? Tem um gatinho aí que parece que ele está sendo assassinado. Então, está miando alto. Mas aí, então é isso. Nós temos as livres, as estaduais e a nacional. Então, o Mauro falou certo, que quem fizer a conferência livre, quanto mais a gente tiver, mais oportunidade, em primeiro lugar, a gente tem de dialogar sobre o assunto, discutir, levar as informações, essa questão da transversalidade. E a conferência ela tem 6 eixos, certo? Então, as livres, como municipais, locais, regionais, como queiram, ela pode trabalhar só com um eixo ou mais. Ela não é obrigada a tratar dos 6 eixos. Mas as estaduais têm uma norma já mais, vamos dizer, organizada nesse sentido, que tem que realmente trabalhar com 6 eixos, fazer as propostas, é uma proposta por eixo, sejam nas livres, sejam nas estaduais, e vários estados já estão criando a sua conferência estadual, para nossa alegria aí, né, que vai ter algumas conferências estaduais. O estado de São Paulo não se pronunciou ainda, então a gente desconhece. Na questão municipal, que na verdade vai ser uma conferência livre, seria ótimo, porque mostra um pouco do nosso trabalho coletivo, porque afinal de contas, todos nós atuamos com os ODS na cidade de São Paulo, inclusive, eu diria, de forma exemplar, porque é isso, a Uma Paz, ela vincula com os ODS, a Secretaria do Verde sempre preza para cumprir a Portaria 90, e acho que a Secretaria do Clima também tem trabalhado com o ODS 13 de forma transversal, e RI, que está, vamos dizer, se responsabilizando em organizar, até que ponto também nós não sabemos, mas é muito bom que seja, inclusive, de forma cooperativa com as outras secretarias, e mais especialmente a Secretaria do Verde, a Secretaria do Clima e RI, de uma maneira como a gente, inclusive, trabalhou no plano de ODS, plano da Agenda 2030 do município, inclusive com a Secretaria da Educação, que também para nós é muito importante. Então, se a gente conseguir fazer uma conferência assim, bem gostosa, integrada de todo mundo na cidade de São Paulo, vai ser ótimo, mas a gente tem que aguardar mesmo se pronunciar. Parece que Relações Internacionais quer puxar essa conferência. A gente tem uma reunião com o RI, quinta, amanhã ou sexta, se não me engano, acho que é sexta-feira, motivado pela a Faculdade Zumbi dos Palmares, que provocou esse encontro, e eu estou junto, assim, até por conta de estar nessa onda, finalizando que a gente faz parte da Comissão Nacional ODS, enquanto movimento. Aqui temos a Silvia Limberger, que está junto na estadual, né? A gente tem várias pessoas na estadual, eu não sei se a Cris Palmieri está aqui, também faz parte. A gente tem um núcleo bem organizadinho, assim, né? Bastante gente, mas o desafio do estado de São Paulo é complexo. Por último, para finalizar, então, como a gente faz parte da Comissão Nacional ODS, são 40 ministérios e 40
instituições da sociedade civil, então, imagina, uma comissão que trabalha com 80 pessoas, mais de 80 pessoas integradas, então foi dividido em 4 comissões temáticas, CTs, que é câmaras temáticas. Então, a gente está atuando com essas câmaras temáticas, enfim, a gente é bastante participativo nesse processo, e com isso a gente assumiu a posição da organização nacional, da comissão organizadora nacional, chamada COM, que seria a COI, né? Equivalente à COI no estado, e a COM, com M no município, a gente está na nacional ajudando também a organizar. Então, é uma loucura, porque vários estados estão e muitas conferências livres, o que é ótimo, no Brasil todo. E aqui no estado de São Paulo, eu posso dizer que a gente já tem a data de 5 conferências livres. Nós temos um grupo bem atuante no movimento ODS, do qual a gente faz parte, que é da sigla São José dos Campos. Temos também em Mogi das Cruzes a Solange, bem atuante também. Santos, que é um exemplo, para quem não conhece, o Fábio Tatsubo, ele inclusive vai ser municipal do município. O pessoal lá é muito atuante, inclusive com o Porto de Santos, né, participando, assim, enfim. Então, eles trabalham, o ESG, o ODS, eles são muito ativos. E tem 2 faculdades que vão fazer também, já marcaram. Bom, a de Mogi é uma faculdade, São Judas, que é a Ana Paula, né, que muitos conhecem, fará a conferência aí na São Judas. Não sei se eu já listei as 5, mas enfim, até agora essas que a gente está tendo. E São Paulo, então, pode ser regionalizado, mas eu acho que a Ruth falou uma coisa importante. Aqui dos CADs, quando a gente fala CADs, é sociedade civil e governo junto, sendo que é bom lembrar que o subprefeito é o presidente do CADs, né? Então, se a gente vai organizar uma conferência livre pelo CADs, é muito importante que, no mínimo, o subprefeito esteja envolvido, né? Porque é assim que se organiza por queiramos ou não, é assim que se organiza desde o início. Então, envolver também o governo local e também, claro, a Secretaria do Verde, que é responsável pela essa, vamos dizer, ajuda dessa coordenação na hora das eleições e tudo mais. Então, é como o Mauro falou, se a gente quer, ou alguém que queira, fazer uma conferência livre na sua região, é absolutamente livre para fazer como queiram. Só nós não podemos imputar que é uma conferência de quem, de repente, nem está sabendo ou nem está participando. Então, tomar esse cuidado é muito bom. E, por último, lembrar que a gente tem 18 ODS no Brasil. Então, a gente está pedindo para que a abertura dessas conferências livres tenham um momento cultural, com alguém local. Então, se a gente fizer, vamos dizer, por região de subprefeitura, escolher alguém da nossa região que pode falar uma poesia ou fazer uma música, alguma coisa na entrada, na abertura. Lembrar que a gente tem o ODS 18, porque ele é fundamental, que faz toda a diferença para todos os outros ODS, e eu acho que a gente está fazendo exemplo para o mundo. E também seguir a regra que está posta lá na conferência, ou seja, como o Mauro falou, antes tem que comunicar que vai fazer essa conferência, seguir as regras, enfim, tudo mais, e depois fazer o relatório com 5 dias depois. Por último, uma oportunidade da gente divulgar aquilo que a gente tem feito na região. Então, se a gente pegar o exemplo da Andréia e do Péricles, que trabalham com a questão da energia, vamos dizer, o ODS 7,
ali tem inovação, alguma coisa assim no eixo que possa vincular de alguma forma com esse assunto. É muito bom porque a gente pode mostrar que temos iniciativas maravilhosas, como a deles dois, que eu conheço, e que colaboram com a questão dos ODS, assim como todos os outros aqui presentes. Sempre a gente faz alguma coisa legal, plantios, hortas, poxa, quanta coisa a gente faz vinculado com os ODS, e no momento que a gente coloca isso para divulgação, daí na conferência depois vai todo mundo poder saber que nós estamos fazendo assim. Pode, gente, não servir para muita coisa assim de pronto, mas pode servir justamente para a gente também divulgar aquilo que a gente faz, etc. Lembrar que delegados que serão eleitos, vamos supor que a gente consiga fazer na cidade de São Paulo 32 conferências livres, vamos supor. Dessa forma a gente terá uma pessoa delegada eleita por região, então, no caso 32, e mais 3 suplentes que estão pedindo para compor. Agora vejam, quando isso chega na Conferência Nacional, porque é isso mesmo, vai direto. Essa pessoa eleita, ela não precisa passar pelo estadual, nem pela outra etapa, ela está diretamente vinculada à nacional. Porém, como são 100 pessoas que terão tudo remunerado do Brasil todo, a passagem, a estadia e a alimentação, 100 pessoas terão isso garantido. Não pode ser 32 de uma cidade, gente. E nós temos que Pará, Amazônia, então existem regras de regionalização, de pontuação, se é uma conferência que foi feita virtualmente, se foi feita presencialmente, quantas pessoas estiveram presentes, enfim, vai ter isso. Então, como eu falei, 200 pessoas terão essa oportunidade com tudo remunerado e sem com alimento e estadia, sendo que o transporte vai ter que ser bancado por ela mesma ou pela instituição a qual ela esteja ligada. Outras pessoas que queiram também participar como convidados na conferência, que deverão assumir todo o ônus dessa ida, né, o gasto, pode ser também escrever para esse e-mail e perguntar e avisar que tem interesse de participar, que vai ter tudo remunerado. Eu estou chutando um exemplo assim como de uma universidade. Às vezes, uma pessoa da universidade, a universidade pode querer pagar e está lá junto, né? Ou, por exemplo, uma pessoa da Secretaria do Verde, como teve na COP. Teve várias pessoas da Secretaria do Verde na COP 30 que foram por conta própria ali, né, participar, e inclusive a secretária das Relações Internacionais esteve lá também. Então, gente, eu não sei se eu me delonguei muito, mas queria que vocês realmente entendessem, e essa pressa toda é por conta de trás para frente. A gente tem que encerrar essa conferência em junho, julho, comecinho de julho, por conta do prazo eleitoral. Por isso que ficou assim muito tudo acelerado. Mas eu acho que uma oportunidade da gente divulgar a agenda, os ODS e mais ainda o nosso trabalho mesmo, que eu acho que nossos CADs estão muito de parabéns sempre. A trancos e barrancos, eu sei que é difícil, é voluntário, uma vez o subprefeito vem, outra falta. Então, assim, com todos esses problemas, nós, da sociedade civil, fazemos um grande esforço para que realmente tenha essa possibilidade de melhoria da qualidade de vida local. Acabei. Câmbio. Obrigada, Nina, foi super didático e a sensibilização necessária para que a gente ponha a mão na massa, né? Tenho aqui inscrito o R. Rodrigues, do Morro Doce. Sua fala agora, por favor. Isso. Boa noite a todos, né?
Boa noite. Todas. Boa Eu noite. estou em trânsito, né? Mas só para vocês me verem um pouquinho, né? Mas eu estou aqui. Ou seja, deixa eu só dar uma sugestão, se vocês me permitem, né? Eu não sei se alguém da Seclima, da Secretaria do Clima, já está inserido nisso. Eu estou falando até mesmo na condição de embaixador pelo clima aqui da região de Perus e de Citanhanguera, que é a minha região, tá? A Seclima, os embaixadores vêm fazendo um trabalho bastante interessante, está sempre fazendo um plantio de árvores, entendeu? Até mesmo o Renato Nalini, o Rodrigo Achucha, ele participou de algumas, pelo menos em 2025. Aí fica aqui uma sugestão para alguém da Secretaria Municipal de Relações Sociais, inserir, entrar em contato lá, principalmente o Danilo, né? Lá da Seclima, que eu acho que é interessante ele também estar envolvido. Eu estou até na condição de embaixador, eu faço que é ligado à Seclima, tá? Aí fica aqui a sugestão, pessoal. Tá bom? E eu vi Obrigada. também, só para finalizar, eu vi no início da reunião, tem uma menina que eu acho que ela é embaixadora também. Péricles é embaixadora, André é embaixadora, Elaine é Mas isso aí. embaixadora. Pô, maravilha, maravilha. Então, estamos juntos, então, né? Deveria criar, então, embaixadores dos ODS. Ia ser legal, hein? Tá aberta, Gostei. tá aberta a proposta. Eu não sei se tem alguém do CAD de Perus. Eu não lembro se tem alguém aí, dona Maria Ivone. Eu não reconheci ninguém de Perus aqui, não. Não, tudo bem. Porque eu tenho uma reunião do CAD agora, acho que foi essa semana, Ah, e a outra vai ser para o próximo, acho que dia 13, 22, lá na subprefeitura, com a Luciana como presidente, né? Eu aham. estarei lá, então contem comigo aí, Rodrigues, tá? Alguém me Certo. localiza, mas eu tô acompanhando essas reuniões do CADES, tá bom? Muito boa a sua fala, muito estimulante também. Eu não sei se você chegou depois que eu falei, nós estamos aguardando o RI nos contatar também, Sim, tá? eu peguei Tanto o quanto o início da conversa. Seclima, a gente quer Tá, muito, legal. tanto Seclima como SVMA, a gente quer muito fazer parte aí para ajudar na organização. Mas enquanto não Ó, vem a diretriz pública, a gente fica um pouco assim, só no estímulo, vamos lá, vamos ajudar, o que vocês estão pensando, quem que vocês querem convidar para o cultural, vocês vão fazer qual eixo. O que eu queria lembrar é que a gente está com tão pouco tempo que não vai dar tempo de resolver na próxima reunião. perfeito, Que a perfeito. gente vai ter que conversar pelo WhatsApp, fazendo esse bem bolado aí para quanto antes a gente conseguir, pelo menos dizer assim, vamos fazer entre Cádiz Pirituba, Cádiz Perus, né, freguesia, ou vamos fazer na Zona Leste toda, enfim. Alguém tem que dar ideia para os outros apoiarem e a gente conseguir ajudar a execução. Diga, Rodrigues. A Luciana Torrales, a subprefeita de Perus, inclusive por uma coincidência, eu estava com ela em reunião hoje, às 16 horas. Ela é uma pessoa bastante. Ela participa, né? A gente sabe que subprefeito tem uma atividade muito grande, entendeu? Mas no momento oportuno eu dou uma reforçada com ela. Com a Por Luciana, favor. tá bom? A Luciana é parceira, a Eu Torrales. sei. Ela faz questão de presidir todas as E reuniões, isso é raro. justamente. A É. próxima vai ser na própria subprefeitura, no mês que vem. Agora em março, né? Mas já vai jogando para ela é Não, uma perfeito, mulher incrível, de muita perfeito, ação. perfeito, Então, perfeito. Justamente ah, isso. Tá bom, pois é. pessoal. Vai até que horas a reunião aqui? Até A 7h30, 8 a horas? reunião vai até às 8h30. Ah, Às tá. vezes um pouco menos, quando tem menos assunto, às vezes um pouco Tá, mais, ou muito mais, tá quando tem bom. mais assunto. Eu vou ficar participando, acompanhando a fala de vocês até umas 19h45, né? E umas 20 Ok, horas eu vou entrar em uma palestra, né, que eu vou estar participando. ok. Mas eu estou ouvindo aqui, tá bom, gente? Perfeito. Valeu, parabéns aí pela iniciativa e fiquem todos com Deus, tá? Parabéns para todos. Amém. Quem mais, gente, a respeito da conferência? Ramos, se anima a organizá-la com o pessoal da Norte? Agora eu observei que a Andréia está longe, né? Está em Brasília, Está em está todo mundo. Brasília. Eu vou ter que me socorrer com a Andréia, porque aqui na Vila Maria, eu vou falar uma palavra só por Bora, Deus. Ramos! Tá
Tá complicado um pouco, mas na verdade, sim, a gente tem que realizar, né? Porque, como a Nina comentou, o prazo está muito curto, tudo muito apertado, e vai coincidir que esse momento de eleições também vai ser um pouco complicado, mas de qualquer maneira, sim, a gente pode fazer via CADES, né, municipal, na Macronorte 2, já juntar aí o pessoal para fazer, e aí tem a Andréia, tudo que se organiza muito bem, o caso de Casa Verde, né, Elaine, Aloysio, então apertar esse povo aí, porque daí que a gente vai conseguir tirar um pouco de ação para que a gente possa fazer, inclusive com o Jaçanã, que eu não citei aqui também, né? É o Isso, Jaçanã, Vila Maria, Santana tem reunião Santana. amanhã, a gente conversar, sim, o Jair está aqui O presente Jair também, está estou aqui, isso. observando. Isso. A gente fazer um encontro, então, dos CADs, para que todos possam se ajudar e, e trazer os temas aí de ODS, que tem bastante temas aí interessantes para a gente abordar, inclusive aqui na Zona Norte, né? Porque eu estou olhando para o céu aqui com medo danado, inclusive. Mas seguimos. Aqui no Valeu. Paraíso já desabou. Aqui eu começo a olhar para Minas Gerais, a gente vem descendo, região serrana do Rio de Janeiro, que é o medo nosso. Inclusive, hoje eu estou aguardando o pessoal aqui também, porque estão enviando donativos lá para Ubatuba, né, que foi bem a exemplo de Ubá, né, que eu estava vendo na televisão agora, Ubá e aquela região toda também. E a Juiz nossa de Fora. preocupação sempre é quando esses rios voadores eles começam a percorrer a Serra da Mantiqueira e chega aqui na Cantareira e a nossa grande preocupação. Então, parabéns, e Nina, sempre exercitando todas as histórias do ODS, que é extremamente importante para nós, e o carinho de sempre, e vamos em frente aí. E boa sorte, pessoal, em Brasília, lá, que eles não se contaminem, por gentileza. Não, Brasília tem muita parte boa. Eu Bom, vejo isso aí. os Um citados abraço a querem, todos aí, querem estamos se ouvindo aqui. manifestar? Perdão. Os citados querem se manifestar? Então tá. Então é isso, gente. É mão na massa. A Nina falou, repetindo o que ela disse, escreveu. RI foi provocada uma reunião com RI, agora na sexta, e aí ela que vai dizer para nós como é que eles estão pensando, né? Para a gente poder se organizar melhor, certo? Então, queria dizer para vocês, aproveitando o gancho do Ramos, ele falou: vai confundir com eleição de casa. Não vai. Não vai justamente por isso, por tudo que está acontecendo esse ano. A gente foi feito conversações entre a Secretaria de Subprefeituras e Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, que são as duas secretarias que têm interrelação com os CADs regionais. E está sendo proposto, né, vai virar uma portaria conjunta assinada pelos dois secretários, uma prorrogação de prazo até dia 31 de dezembro de 2026. Por quê? A gente tem inúmeros motivos, vou citar alguns. A gente tem muitas atividades, tais como as eleições majoritárias. Estava pensando aí na fala do Rodrigues, ele falou: eu sou do Mensageiros, eu estou aqui na reunião do CAD, estou a caminho de uma palestra. A gente sabe que quem se envolve está sempre ocupado se envolvendo com tudo. Então, a gente temeu, Cirlande, já te dou a palavra, a gente temeu por desfocar o interesse dos candidatos e tudo mais, justamente por causa de tudo que está acontecendo. Outro motivo é em respeito aos projetos que estão em andamento e às pessoas que não podem mais ter o mandato. Puxa vida, mas isso é a lei. Não, mas a gente é humano, a gente tem que ser dinâmico também. Então, muitas pessoas que já não vão poder se recandidatar vão ter aí um fôlego para terminar com excelência os projetos que estão em andamento. A gente tem vários conselheiros. Antes que o Ramos me pergunte, porque o CADES Vila Maria está com muito poucos, a gente tem que estudar caso a caso, tá? De um modo Deixa eu só, geral, pois não? só interromper um segundinho. Sou do Embaixadores pelo Clima, tá? Isso. Você falou mensageiros. Oh, Embaixadores. gente! Me perdoa. Não, imagina, pelo amor de Mensageiros é do tempo que eu ia na Igreja Batista. Não, pô, Mensageiros do pô, Rei.
está perto de Deus, isso é bom, isso é bom. É embaixador pelo clima da cidade de São Paulo, que é vinculada à Secretaria de Mudanças Climáticas, né? A do Deixa, Renato Nalini. sim, deixa É eu dar só uma um detalhe. notícia. Vocês vão receber uma homenagem na Câmara, não é isso? É Recente, isso agora, no aí. próximo mês? É Ah, isso aí. era isso que você ia falar? Pode falar. Não. Eu prefiro que o Danilo, né? Que é da Secline, ele faça essas citações, né? Porque Mas ele não como eu está tô, aqui. como eu tô do lado de cá, eu tô aqui em Perus, entendeu? A região que eu atuo, que eu também faço parte da gestão, que não vem ao caso, né? Eu estou falando como embaixador, né? Entendeu? Aham. Aí, então, são coisas que eu prefiro que as secretarias que estão envolvidas, que eles se pronunciem. Eu acho melhor assim, entendeu? Não que, não que eu tenha algum receio, né? Pelo amor de Deus, entendeu? Mas nada melhor do que quem está encabeçando tudo isso, entendeu? Se pronunciar para Tá que bom. algumas vezes pode ser que seja feita uma fala da minha parte, seja interpretada de outra forma, entendeu? Como nós, e A como nós gente. bem sabe, e como nós bem sabemos, né? Essa reunião Aham. está sendo gravada para evitar problemas, né? Mas fiquem em paz que é Tá. só perguntar para o Danilo Nascer Clima quem é o Rodrigues, ele vai saber quem é, ele Ok. vai falar, tá bom? Perfeito. É, Obrigado, Deus abençoe. amém. Os outros mensageiros estão aqui informando no chat que vai ser dia 16 essa homenagem lá na Câmara Municipal. Vamos lá prestigiar os Uhul, faremos lá, embaixadores hein? do clima. Embaixadores do Embaixadores clima. pelo clima. Isso. Perfeito, maravilha, maravilha. Eu tenho aqui. Bom, é isso. Em Vão relação lá à nos portaria, prestigiar, hein, pessoal? isso mesmo. Eu tenho aqui inscrita a Cirlande, depois o Mauro. Cirlande, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Nós, o CADES Pirituba, Jaraguá, já teve a reunião, que foi no dia 13 de fevereiro, né? E eu fiquei aguardando, porque na nossa última reunião do geral, né, do CADES geral, estou falando a da Ruth, ela já tinha falado sobre a gente estar inserindo os ODS, né? Da gente estar fazendo as conferências dos ODS. No sábado agora a gente vai ter uma reunião no Parque do Pinheirinho d'Água, né? Justamente para fazer, a gente vem tentando, a gente já faz algumas coisas referentes aos ODS aqui em Pirituba, como a gente já tem as hortas, né? Que é o ODS 2, a gente faz outras coisas, tem projetos aí que acho que a maioria das pessoas já conhece, né? Que tem outros projetos. Eu tenho um projeto aí que ele contempla 14 ODS, mas ainda não foi implantado, então a gente está aí na luta para implantar, fazer alguma coisa. E em julho, na reunião do mês de julho, eu inseri na pauta da reunião que eu queria fazer a implantação de mais ODSs, que seria... Eu acho que a gente tinha que fazer um planejamento dentro do CADES, mas aí acabou que não acontecendo, por vários N motivos, eu tive que me afastar um pouco, mas aí está o pessoal que está levando adiante, a Viviane, o Fábio, a Suerda. Então, a Suerda é conselheira hoje do Pinheirinho d'Água, do parque, então aí a gente já está fazendo um outro trabalho, o Fábio é do Toronto, e eu acho que a gente tem que estar alinhados juntos, e nós queremos participar da conferência municipal, Ruth. Então, eu vou ser bem clara que eu estou aguardando vocês, porque como a Nina, que eu admiro bastante, você também, que eu admiro, então eu falo assim, que é como a Nina explicou, que a gente tem que estar trabalhando ali lado a lado com o meio ambiente, com o prefeito de São Paulo, então eu estou esperando o ok de vocês para a gente fazer alguma coisa, mas assim, a nossa insistência é para a gente ter um caminho mesmo de ODS. Inclusive, eu essa semana até mandei no grupo, né, dos ODS, do CADES, todos os ODS que a gente pode ir fazendo, cada ação que a gente pode ir trabalhando em cima delas, porque eu sou fã desde o primeiro dia que eu entrei no CADES dos ODS. Então, assim, meu objetivo mesmo, além de plantio, além de plantar, que eu também sou embaixadora e vou estar lá dia 16, é trabalhar com os ODS, entendeu? Então, tá aí, eu quero... E eu deixei lá a ideia, viu, Nina? Vamos fazer
os embaixadores dos ODS, porque eu amo e sou apaixonada por os ODS, tanto na aplicação, quanto na comunidade, quanto no trabalho. Eu acho que a gente tem que fazer tudo um trabalho integrado. Tem um rapaz aí que ele falou que é de Perus, né? Que é do CADES de Perus. Você sugeriu para a gente estar unindo aí o norte, né? Que acho que agora é norte, né? Então, de repente, a gente pode estar ali com Brasilândia, juntar, né? Até com Casa Verde, eu não sei, de repente, Casa Verde, Brasilândia, Pirituba, Perus, eu não sei, vamos fazer um estudo e começar a divulgar, fazer alguma coisa bem bacana, juntos, com clareza, é isso. Cirlândia, o que a gente está falando e repetindo, tanto eu como a Nina, desde o começo da reunião, é para vocês não esperarem essa diretriz municipal, para a gente tentar fazer alguma coisa diferente, mesmo que a gente ajude de uma forma indireta, né? Não faça o ofício em nome do secretário Achiuchi, mas ajude a achar um grupo, um palestrante, um lugar. A gente está insistindo para que as pessoas comecem a conversar o mais rápido possível. E se a gente não for chamado? E, de repente, até como você sugeriu, né, Ruth? Ou a Nina, que falou de uma faculdade, ou alguém para ajudar. E como você falou, Nina, da São Judas, que vai ter que eles vão ter. De repente, se você puder compartilhar o calendário deles, eu até tenho interesse. Tem a Unisantana na região norte, que já foi parceira no passado, né? Tem da Agenda 21, tem vários lugares para. Tem a própria Uninove, que sempre foi parceira nossa, né? Acho que mesmo que a gente não atue, se não formos chamados a compor esse grupo, né? Mas a gente pode ajudar de alguma forma. Então, não tardem, gente. Ramos, Cirlande, Péricles, Andréia, comece aí a trocar uma ideia. A Andréia está lá em Brasília, né, querida? Representa nós. Domingo ela volta. Domingo ela volta. Um beijo para vocês aí em Brasília. Ok, maravilha ver o povo pelo Brasilzão todo. Tá bom, certo, Cirlande? Então, o que a gente puder. Eu acho que eu vou criar um monte de WhatsApp com 2 ou 3 para começar a conversar com vocês. Sabe assim? Eu, o Ramos, a Cirlande, a Andréia e a Elaine. E aí, o que vocês pensaram? Posso fazer isso? Então, pode fazer o grupo. Eu tenho certeza que comigo está tudo bem para participar aí. Aí a gente não deixar a ideia cair, porque, gente, quantas milhares de coisas a gente tem feito no nosso dia. Aí a gente acaba aqui a reunião, a gente já vai falar de outra coisa, a gente já vai cuidar da casa, a gente já vai, enfim. Então, eu estou pedindo aí para a gente se conversar. Tenho certeza que a gente vai se juntar sim, mas lembrem-se, quanto mais conferências livres, mais representantes. A nossa cidade é muito grande para mandar mais de um, né, gente? Tenho aqui uma fila de pessoas para falar. Mauro, depois a Nina, depois a Aline, depois a Silvia. Mauro, por favor. Bom, estão me ouvindo? Perfeitamente. Tá, legal. Duas coisas, eu ouvi a Nina falar e a Ruth também falar da questão o subprefeito é o presidente do CADES, né? Então é lógico, se a gente for fazer do CADES, vai ter que ter a concordância dele, poder público, sociedade civil, mas eu gostaria, por exemplo, que a Secretaria do Verde incentivasse os prefeitos a apoiarem, porque às vezes a gente tem as associações querem fazer, mas se não tiver um apoio institucional, fica um pouco mais difícil. Então, incentivar, não é que é obrigatório, mas é incentivar. Outra coisa, já vão começar as audiências públicas anuais nas subprefeituras. Inclusive, acho que o nosso do Jabaquara está marcado acho que por 8 ou 9 de abril. Então, também já é uma base para você ter, como a prefeitura faz a prestação de contas, e a gente cobra também a situação dos ODS no Jabaquara ou nas subprefeituras, quer dizer, se a gente fizer isso daí, colocando nesse calendário essa proposta e depois a própria conferência, daí uma semana, 15 dias, a gente chega lá no dia 15 de abril, ou 21 de abril, e resolvemos. Tá? Eu estou falando que tem
tem um link, tem uma continuidade que pode ser proposta sem afetar todo esse calendário até da própria cidade de São Paulo. Porque nós vamos entrar também em março com a questão do orçamento cidadão. Quer dizer, a gente já, inclusive a Ruth tinha pedido, eu já coloquei aí no chat, coloquei a questão da cartilinha que a gente fez lá, que tinha aquela proposta lá também de você reformar uma praça, ou então fazer um ecoponto móvel, e a gente vai começar a divulgar, coloquei a imagem, o link a gente vai divulgar amanhã. O pessoal gratuitamente receber uma cartilinha que dá umas dicas que a gente tem de experiência de como é que você apresenta um projeto, as questões básicas mínimas, para ser aprovado no orçamento cidadão. Quer dizer, você tem 10 milhões por subprefeitura, você aprova, às vezes, projeto de 10, 20, 50 mil, 100 mil reais, pode abranger toda a região da subprefeitura, e ele é aprovado nesse ano e executado pela subprefeitura no ano que vem. Então, a gente não fica só na teoria, a gente tem uma prática que pode o pessoal visualizar exatamente daqui a um ano como é que está acontecendo. Obrigado. Obrigada, Mauro. Nina, por favor. Excelente, Mauro, porque é isso mesmo que a gente, às vezes, fica nessa história dos CADs, assim, tentando entender e tal, e não tem as ferramentas. Então, eu acho que essa ferramenta que o Mauro está propondo, ela é muito importante, gente, para nós entendermos as possibilidades. O Mauro citou as audiências públicas, mas acho que não ficou claro que são audiências públicas de orçamento, certo? Do orçamento da cidade de São Paulo, que também é uma questão que a gente precisa entender, porque aonde que a gente pode. Porque não adianta a gente falar, "Não, a gente queria tal coisa para a cidade e tal, se depois não tem recurso. Então, esse vínculo com a questão orçamentária, com essa questão do orçamento cidadão e o orçamento da cidade, lembrar que, embora a Secretaria do Verde, né, o secretário, o pessoal sempre fala que aumentou um pouco o orçamento da Secretaria do Verde, mas a gente queria muito mais, assim. Não adianta falar, tipo, agora é 100% mais, aí virou 2. Não, nós não queremos, a gente quer 10, né? Assim, a gente quer muito mais recurso, especialmente para o FEMA. Isso eu acho que a gente tem que defender em todas as subprefeituras, gente, que o FEMA tenha recurso para apoiar os projetos dos CADs regionais, das pessoas, assim, regionalmente. Então, isso é uma questão muito importante. O Mauro também citou, e a Ruth falou, que a gente não pode ficar esperando muito essa decisão da cidade, exatamente, assim, quer dizer, se tiver o da cidade, a gente pode participar também. Gente, porque a cidade de São Paulo é um estado, né? É enorme. Então, assim, se a gente tiver uma conferência no município, ainda assim, a gente gostaria muito que regionalmente as periferias tivessem oportunidade de participar. Vejam no Pará, por exemplo. O Pará, a gente tem discutido isso também, né? Uma pessoa para sair da ponta lá do Pará para chegar em Belém, às vezes demora dias para chegar, e fazer uma conferência no município, ou mesmo a estadual, que congregue todo mundo, então a gente precisaria que tivesse várias locais, assim, né? E por isso que nas subprefeituras, eu digo, não exatamente só pelo CADES, como juntar o participativo, o pessoal da saúde, o PAVES, né? Fazer uma conferência local seria ótimo e assim, até o Mauro falou assim, seria bom se a Secretaria do Verde falasse com os subprefeitos, tal, para que eles apoiem. Uma coisa é falar, outra, que a secretaria, os subprefeitos, eles são vinculados com outra secretaria, Isso, né? Que é a Secretaria das Subprefeituras. isso Então, mesmo. assim, a Ruth, tadinha, tem uma boa vontade ali, né? A Liliane, mesmo até o próprio secretário, para falar com os outros subprefeitos, sendo que tem outro secretário que é responsável. Então, a gente tem que, na verdade, incentivar para que todo mundo
consiga se envolver, né? E, por último, a conferência. Então, por isso que, se a gente tiver uma faculdade local, como a Ruth citou, a gente bater lá na porta, a gente conhece uma professora ou outra. Eu mesmo, com a Ana Paula, a gente tem uma boa relação, eles trabalham muito em São Judas com os ODS, né, no currículo dos alunos, tal, é incrível como eles conseguem envolver, e ela disse já que eles estão querendo fazer, e acredito até que vai ter portas abertas, para que se a gente quisesse participar, quem é da região, porque fica na Moca, podemos engrossar o caldo ali, de quem estiver fazendo. Mas o ideal é isso, a gente conhece alguém da Uninove, vamos incentivar para que as pessoas façam, vamos falar com o pessoal do Paves ali, de repente o Paves organiza, e aí a gente consegue se envolver também. Então, eu vou colocar o link aqui para que vocês possam tirar dúvidas, entender melhor, e com muita tranquilidade, né, gente? Assim, sem muito atropelo. Caiu o Eu acho. áudio. Eu não estou ouvindo mais o áudio. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu tô. Sim, Estamos? Tá. sim. Então, eu acho que é um problema da pessoa ali. Bom, não, concluindo, se vocês puderem incentivar que aconteçam essas conferências livres, até vou extrapolar em Guarulhos, em Jundiaí, em Campinas, qualquer lugar. Ah, eu tenho uma turma lá que é das bicicletas, que é das hortas, que é de alguém, para que a gente possa levar, então, essa visão integrada dos ODS, que tanto seja importante, inclusive o ODS 18, porque faltam 4 anos, 4, 5, alguém acha que é 5, outros acham que é 4, mas na verdade até o comecinho de 2030 estamos bem apertados. Então é isso, gente, incentivem que as pessoas façam, seja em qualquer lugar, porque são os ODS e a nossa responsabilidade do CADES é se comprometer. Agora, em relação à Prefeitura de São Paulo, acho que a gente precisa ir passo a passo. Vamos ver até se RI vai acabar realmente fazendo essa conferência como o grupo que vai, vamos dizer, fazer a gestão principal. Mas é isso, eu até coloquei no chat, a gente, já que eu vou estar na reunião, vocês me conhecem, eu não vou ficar quieta, eu vou pedir para que realmente os CADs se integrem, o PAV se integre, o Seclima se integre, senão não vai fazer sentido, mesmo porque RI não é uma secretaria que tem, eu não sei como é que chama, secretaria meio, secretaria fim, sei lá o quê, mas não tem uma comissão que é de RI, tem o conselho que é da Secretaria do Verde, da subprefeitura, então mesmo eles querendo fazer, vão acabar, né, lançando a mão da gente poder participar também, espero. Ok. Aline, por favor. Oi, gente, boa noite. Há muitos meses que eu não falo com ninguém aqui, né? Sim. E aí, Ruth, né, essa semana eu fiz contato com ela. E aí, até queria, Nina, pedir seu apoio, se você puder me mandar essas diretrizes da conferência, porque já bateu aqui na minha mente que eu fiz um projetinho, né, para acontecer na Uma Paz, mas quem sabe esse projeto aí não pode ser a conferência, né? Do CADES Parelheiros com os outros CADES, né, Socorro e ali Vila Mariana, né, que o pessoal dali. Então, tentar integrar, porque no meu projeto lá que eu escrevi para a Ruth, é para levar 455 adolescentes, né? Então, tipo, é muita gente. Então, assim, para poder fazer atividades simultâneas, oficinas. Então, aí eu ia precisar, né, de um apoio ali de bastante gente e tentar desenrolar essa questão mesmo, né? E é isso mesmo, né? Queria esboçar, né? Que, assim como a Ruth falou, né? É o meu último mandato, né? Então, o meu último ano. E, de fato, né? Gostaria que... eu estou numa escola do Estado e eu sei como as crianças do Estado também, né? Não recebem essas informações da ODS. Hoje já reforcei para eles sobre essa questão da sustentabilidade. Até achei lá um link de um guia do preguiçoso. Depois eu vou ver se de fato esse guia ainda é.
circula ainda, né? Mas eles acharam assim bastante interessante, até o nome, né? Então, assim, eu quero dizer que, né, nesse meu último ano aí, né, eu estou em QAP, né, novamente aqui à disposição. E estou muito feliz, viu, Nina, pelas suas conquistas e de cada um aqui também do CADES, o pessoal que está lá em Brasília. E é isso. E também gostaria também de já estender o convite, Nina, se você também quiser palestrar lá na escola que eu estou lecionando, combinar com a Ruth. Já convidei a Ruth, já pressionei ela de novo. E aí é isso, tá bom, gente? Fico feliz por cada um aí e não desistir, né? Cada um fazer uma parte para que de fato aí, né, a diferença possa ser feita. Muito bom, muito bom. Boas falas. Ramos, por favor. Bom, eu gostei. De manhã eu participei do caso municipal, mas estava muito meio sem gelo, né? Então falei, vou deixar, não vou provocar. Mas já pensando nessa reunião de hoje à noite, e eu já gostei muito da entrada do Mauro Silva lá do Jabaquara. Na verdade, a Ruth tem lido as nossas atas aqui da Vila Maria, elas são bem apimentadas, né? E aí eu caio exatamente em cima do que a Nina comentou há pouco. Na verdade, eu estou no CADES há quase 12 anos, né? Ou como titular, ou como conselheiro, ou como participante. E uma das coisas que eu nunca, particularmente, eu nunca procurei entender é o funcionamento do CPM, né? Do Conselho Participativo Municipal. E aí, nesse ano, a gente, Nina, começou a tomar alguns sustos, né? O Conselho Participativo começar a entrar em área temática do meio ambiente, né? E fazendo projetos da área ambiental sem que o Conselho CADES Ambiental tomasse conhecimento. E depois a gente tinha o conhecimento de alguns desastres, né, que aconteciam, porque hoje, a Ruth sabe muito bem, você também, Nina, e os demais, que os CADES hoje não só tem pessoas que eram antigas lideranças, mas hoje tem profissionais na área, né? Então, você tem biólogos, você tem arquitetos, você tem, né? É só olhar os casos que hoje tem, assim, profissionais de excelente qualidade. E aí, nesses últimos 4 meses, né? Quase praticamente 5 meses, fui lá buscar o regimento, né? O decreto que instalou o CPM, né? E até para todo mundo tomar conhecimento e também procurar estudar, porque a Nina comentou sobre orçamento, né, sobre recursos disponibilizados. E o CPM tem recursos disponibilizados para conselho temático, sim. Né? E aí diz aqui no decreto 59.023 de 2019, né, num dos artigos aqui diz assim, ó, o Conselho Participativo Municipal buscará articular-se com os demais conselhos municipais, conselhos gestores e fóruns criados pela legislação vigente, não os substituindo sob nenhuma hipótese. Né? Então, ele não pode substituir um conselho temático, por exemplo, Conselho de Meio Ambiente, Conselho de Saúde. Né? E aí, para a Nina ficar feliz, no artigo 3º, diz o seguinte: o Conselho Participativo Municipal observará os princípios estabelecidos para o município em sua lei orgânica, especialmente os seguintes: 2. A defesa e a preservação do meio ambiente, dos recursos naturais e dos valores históricos e culturais da população da região da subprefeitura. Então, aí eu volto para o nosso querido Mauro Silva. Se dos 32 subprefeituras nós tivemos 10 milhões de recursos, gente do céu, é um quarto de R$1 bilhão. É 320 milhões que estão sobre a orientação do Conselho Participativo Municipal. E aí, o que aconteceu aqui, Nina? Por exemplo, você como arquiteta vai ficar assustada. E aí vocês podem procurar pelo que aconteceu na Praça Paulo Sala Neto, né? Então, houve aqui uma grande... infelizmente, o nosso jornalista, que é o Maurício Benessato, acabou falecendo em novembro, né? Que foi quase 15 dias antes dele cultivar essa reportagem, e nessa questão da Paulo Sala Neto, Nito, foi criada por uma artista plástica em 2006, que agora não me recordo o nome, mas eu posso colocar posteriormente, que ela fala sobre as pedras.
e essa instalação era para ser realizada no Ibirapuera. E tanto é que na Praça Ishiro Honda, hoje está lá as pedras que ela colocou próximo. Nossa, me perdoe, eu precisava ter anotado o nome dela aqui para comentar. E isso aconteceu agora com o CPM, que instalou lá um projeto que na placa técnica, Nina, estava dizendo manutenção. E eles demoliram bancos, demoliram quiosques, que foram criados especialmente por essa artista plástica para notificar uma nascente com um lago superficial, né? E na placa técnica diz manutenção. Então, houve uma revolta de todos os moradores, hoje até motivo, Ruth, de chacota, porque os bancos estão voltados tudo para a rua. A gente nunca observou uma praça que os bancos estejam voltados para a rua, mas sim para o coreto da praça. Nesse caso, é um lago de pescadores, né, que é uma praça no Parque Novo Mundo muito conhecida, né, e que foi totalmente agora, ela vem ter sido realizada a manutenção, porque eu não vejo banco de mármores em praças de São Paulo, só especificamente nessa praça que ela chamava antigamente Milton Tavares, né, General Milton Tavares, e ela mudou o nome, porque esse menino, Paulo Salaneto, frequentava essa praça e teve um acidente com ele que veio a falecimento. Então, houve uma reportagem agressiva do Diário da Zona Norte, feita pelo nosso Maurício Benessato, agora infelizmente falecido, né, de agredir, de interferir. Aí ele pediu para que a gente fosse lá visitar a praça, e, Nina, você não acredita, quando eu entrei na praça, a praça estava gritando de um projeto, que existia um projeto ali. E aí eu fui pesquisar, é um projeto maravilhoso de uma arquiteta em 2004, né, que ela estava fazendo um pós-doutorado. Então, isso foi por quê? Porque, exatamente como diz aqui, aí sim eu tive que buscar o regimento do CPM, como funciona, e ele não pode, de forma alguma, entrar em áreas temáticas, especialmente meio ambiente e saúde, sem que, né, aí a gente fala do ODS 17, que é justamente parcerias e meios de implementação. Então, eu acho que nesse futuro breve, porque nós só estamos aguardando, né, a Subprefeitura da Vila Maria publicar as atas, né, que são atas de dezembro, janeiro e agora de fevereiro, principalmente a de novembro, para justamente a gente justificar e buscar os reparos, né? Porque a placa técnica, Lina, você tem ideia, como arquiteta que você ela diz manutenção, ela não diz demolição, né? Então, é uma outra característica, e, de fato, eu ia comentar isso de manhã, mas como estava muito tranquilo, eu falei, não vou colocar isso no CADES, vou colocar à noite, porque está todos nós aqui participando, e o CADES, todos nós dos CADES aqui, 32 CADES, é como o Mauro Silva comentou, a gente tem que ter noção de buscar as parcerias, e o CPM, né, o Conselho Participativo Municipal, ele foi criado para isso, dentro da Casa Civil, da Secretaria da Casa Civil, justamente para ter lá disponibilizado orçamentos, recursos e fiscalização, né? Porque agora, o que a gente está aguardando? É o término dessas obras, ou se já se terminou, né? Então, a gente teve quiosques extintos, né? Teve a depredação do trabalho feito pela artista plástica, que é uma arquiteta, eu vou levantar o nome e passo para vocês, mas tudo isso está constando nessas atas, né? E a revolta do nosso querido jornalista Maurício, que infelizmente acabou falecendo, era revoltante sobre essas questões, e assim, eu acho que o CADES hoje, né, tem que buscar essa parceria com o CPM, tentar entender, porque agora eles estão, de fato, aqui, várias praças estão sendo reformadas, a gente acha isso muito bom, que se você tem 10 milhões e você está reformando praças e coisas, mas é exemplo do próprio CADES municipal, quando vai fazer alguma interferência de grande porte, né, como centros de logística, tudo conversado com o CADES, como é que a gente vai fazer, como vai ser aprovado, quais são os CADES da região, quais os históricos culturais e históricos de mudanças climáticas agressivas. Então, o CPM não pode, conforme o decreto está estabilizado, e eu peço para todos lerem esse decreto, de que, de fato, não tem essa autorização de alterar sem o devido
esse devido respeito legal pela lei, como todo mundo está dizendo agora ultimamente. Então, é só para colocar para vocês que eu acho importantíssima a fala do Maurício e essa fala, Nina, que realmente foi extremamente importante. Obrigada, Ramos. Queria dizer que eu estive na reunião do CADES Pinheiros essa semana e justamente eles também estão com a mesma questão. Até escrevi no chat para o Mauro, porque o Mauro colocou também a mesma questão. As praças são importantíssimas, né, para todo o sistema. E eles falaram, não dá para obrigar o Conselho Municipal a chamar o CPM, chamar o CADES regional de referência para resolver isso junto. Eu falei, olha, o caminho, eu não sei se precisa mudar a lei, mas eu sugeri pensar, tanto eles como nós, do Poder Público, se poderia ser feita uma instrução normativa conjunta, assinada pelas duas instâncias, né, pelas duas secretarias que têm os conselhos vinculados, para que se reforce isso. Como a gente tem a Portaria 90, que é além da lei, mas que confere a responsabilidade do ODS, a exemplo disso, a gente poderia tentar conversar com os CPMs para que estivesse claramente numa portaria conjunta, ou numa instrução normativa, né, publicada em Diário Oficial, para que de fato houvesse essa associação aí entre os dois conselhos para se deliberar, né, sobre praças e jardins de chuva e etc. Eu estou pensando, Então, eu tô pensando por viu, aqui, Ruth? pensem por aí também. Mas isso já está, viu? Mas isso já está em lei. No artigo 3º, Já está como princípio, não é? Não, ele está em lei, é lei, artigo e tem que Sim. obedecer. E a palavra não, ela está escrita em letra maiúscula, inclusive. No artigo 3, a linha 6, a não, bem em letra maiúscula, sobreposição à ação de conselhos, fóruns e outras formas de organização e representação da sociedade civil. Tanto é que a gente foi eleito para participar do CADES, desenvolvendo ação integrada, olha só, ação integrada e complementar às áreas temáticas de cada colegiado. Então, ele, não pelo fato de ele ter recurso, ele pode ter essa interdependência. Ele tem que passar. Se ele está mexendo com praça, ele tem que perguntar, Ramos, como é que a gente vai anunciar essa praça? Espera aí, vamos estudar a praça. A praça tem uma artista plástica, tem um histórico de 2006 lá, governo Pita, me parece que teve um termo de ajuste de conduta, e essa pessoa, arquiteta, ela veio fazer no Parque Novo Mundo porque não tinha espaço no Ibirapuera. Então, eles não podem, independente dessa questão de deliberar os recursos, mas eles não podem tomar a área temática. Né? É igual em saúde, eu vou chegar para o Pavos e vou falar, não, eu não quero que vocês vão visitar lá, aqui no nosso caso, a ocupação, porque tem escorpião e o pessoal está com medo. Não, Ramos, qual foi a orientação? Olha, tem escorpião? Tem. Então, a gente não pode jogar veneno lá na tubulação. Olha, que ensinamento sensacional. Então, toda a comunidade, né, aí a gente cai no ODS de proteção, resiliência e etc., toda a comunidade, o que fez? Não vamos jogar mais veneno, porque os escorpiões vão sair, as colônias vão sair. E a mesma história da questão de meio ambiente. Como é que você vai mexer? Tanto é que, quando eu reclamei, Nina, eu falei, cuidado que vocês têm uma nascente que é de orientação e de orientação do Estado, não é nem do município. Aí não mexeram, porque a informação que a gente tinha, inclusive na praça, é que eles iam fazer um dique, né, uma área dentro da o próprio lago superficial que foi criado lá. Então, está bem claro aqui, inclusive, se você pesquisar aí agora, no decreto 53, está aí, ó, a não sobreposição. Ele já fala, inclusive, hipótese nenhuma na anterior. A não sobreposição à ação de conselhos, fóruns, olha, nós estamos falando aqui praticamente de fóruns, outras formas de organização e representação da sociedade civil. Representação da sociedade civil, conforme nós todos aqui fomos eleitos para estar no caso, desenvolvendo ação integrada. Então, ele tem o coordenador do nosso
prezado CPM, ele tem que vir ao CADES e falar, olha, nós temos um projeto que foi pedido para nós e a gente precisa fazer essas ações aí. Porque se criar uma portaria, mas já tem um decreto, que o decreto é lei, então tem que ter essa obediência aí. Bom, essa é a minha opinião, porque é o que eu estou lendo. Eu não vou entrar nas atribuições, porque aí vai ser mais interessante ainda, mas vocês têm que ler. Né? Aí, bom, enfim, é o meu posicionamento. A gente manda essa legislação para todo mundo ficar ciente, tá? Amanhã. Eu sei que tem. Da mesma forma que tem no CADES regional, uma das atribuições é se integrar com todos os colegiados que tem no território, né? Tanto o CADES regional quanto o CPM são conselhos territoriais. O CADES é territorial e temático e o CPM é territorial mais amplo. Então, é óbvio que tinha que conversar, mas às vezes a gente tem que ajudar, né? E uma instrução normativa não é como se fosse para interpretar o que está dizendo essa atribuição, tá? É uma forma prática. Eu não conversei com o jurídico ainda para ver se cabe ou não cabe, mas a gente não pensou em outro decreto, reforma de lei, nada, mas alguma coisa que explicitasse, olha, assim, assim, assado, sabe? Um passo a passo, mas vamos. É claro que tem que integrar. Os dois são os dois únicos conselhos territoriais. A gente tem conselhos de cidade inteira e a gente tem conselhos de unidade, em escola, nos equipamentos de saúde. Mas territoriais ali de cada subprefeitura tem os dois, evidente que os dois têm que agir em comum. Agora, a gente tem algumas vamos citar uma, que eu também fui na reunião do CADES Santo Amaro essa semana. Eles estão em plena harmonia com o CPM, em termos das propostas que vão passar para a deliberação de jardins de chuva. Elas me falaram na reunião, olha, a gente está positivamente surpresa, porque vai passar um número muito maior de jardins de chuva e tal do que ano passado. Então, a nossa conversa está crescendo. Agora, às vezes, outros a gente tem que dar uma forçada aí para que se conversem, né? Lembrando que é lei. Então, isso faz parte da construção da participação, gente, né? Só falando que todo mundo já sabe, mas pontuando. Não é fácil participar. Não é fácil colocar sua voz, né? E ser atendido e construir em conjunto. Mas é necessário. Só ajudando, não é conflito, acredita nisso. Tanto é que nós fomos, eu e a Denise, que é secretária, nós fomos na reunião do CPM, né? Inclusive tinha uma demanda lá de uma supressão arbórea, que dentro de uma escola que a gente, acho que você leu, eu particularmente fui na escola visitar e está tudo certo, a gente acertou. O que eu acredito é o que você disse agora, essa conversa, esse diálogo de interesses mútuos, né, regionais, né, que é fundamental. Né? A gente, inclusive, também teve pessoal do Conselho Participativo que também teve na reunião do CADES. Então, a gente começou a provocar isso, de certa maneira, para que eles também compreendam, porque a responsabilidade deles, a nossa é só consultiva, a responsabilidade deles é maior, porque eles assinam esse orçamento. A responsabilidade, a gente vê aí quanto de desvio, outros que estão acontecendo, longe disso, que está falado sobre isso, mas a responsabilidade desses conselheiros é extremamente alta, né? Por conta de valores envolvidos e a responsabilidade de assinar esses projetos. Então, quando eu vejo lá a assinatura de um projeto temático que não deu certo, que depois a gente vai vistoriar e não deu certo, a gente fica bem contrariado. Poxa, mas podia ter feito de uma maneira que respeitasse as normas e os comportamentos técnicos de meio ambiente, né? Por exemplo, a Nina vai ouvir agora. Eu odeio, Nina, aquela colocação naqueles passeios internos de praça daquele guarda-corpo. Ele meio que as águas, elas não conversam entre os espaços, entre os canteiros centrais, né? E isso destrói a praça, né? Destrói o canteiro central. E isso é uma prática que faz aqui que dá uma vontade de pegar um martelo e ir lá arrancar tudo. Porque eu já pus foto da USP, já pus foto de avenidas principais de São Paulo, olha, não usa isso. E teve um caso, Nina, inclusive, que eles não colocaram, que eu disse, olha, não coloca porque vai ser horrível isso aí, vai destruir o canteiro central da Avenida Antônio Ferreira. E a avenida hoje está belíssima,
né? Porque você tem o piso, né? Você como arquiteta, você tem o piso, a chuva vem, ela lava os dois lados, né? Então há uma conversa dos dois lados, dos plantios, da arborização, da fauna, e não tem aquele guarda-corpo que a pessoa aumenta, deixa ele alto, para o pessoal caminhar no meio. Não precisa isso, é só deixar lá que as conversas acontecem em termos ambientais e da natureza mesmo. Então, é mais ou menos isso, Ruth, mas a gente tem que provocar porque a gente quer conversar mesmo, é que eles entenderem que aquele recurso é de responsabilidade deles, sim, eles que assinam, mas tem que tomar cuidado na parte temática, justamente porque tem profissionais do outro lado que estão observando e querem ajudar. É isso que a Com gente toda deseja fazer. certeza. Já fiz várias anotações aqui no meu caderninho. Vamos ver o que a gente consegue de diálogo. Eu tenho 2 pessoas ainda inscritas, o Mauro e depois a Elaine. Mauro, por favor. Mauro Silva, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, então eu vou começar pelo fim, né? Isso que o Ramos falou. Primeiro tem que ter um esclarecimento. O orçamento não é do CPM, ele é do cidadão. Perfeito. O CPM, o que ele faz é organizar o debate, ele é obrigado a fazer uma indicação de 15 propostas prioritárias, indicação, sendo 10 da comunidade e 5 do próprio conselho, são indicações. E essas 15 propostas vão para a plataforma Participe Mais, e o cidadão vota livremente, não precisa seguir essa prioridade nem nada. Outra coisa, o Conselho Participativo não delibera orçamento, e não controla, e não executa, e não obriga ninguém. Então, o que a gente... Agora tem uma diferença, o CADES, se você seguir a legislação municipal e a regional, ele tem a competência de ser ouvido nas obras que acontecem na região. Então, não é que ele também vai proibir ou não, mas se ele não concordar, ele tem mecanismo para representar, seja diretamente na secretaria, ao prefeito, e eventualmente os próprios conselheiros, como cidadãos, podem mandar para o Ministério Público. Isso aí não precisa nem de deliberação do subprefeito. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vendo obras em praças, na cidade inteira, vem o pessoal, arranca toda a grama, cimenta tudo. Vem o outro lá, tem um lago lá histórico, tem uma bica, o pessoal vai lá e cimenta. Entendeu? Vai lá, pega, destrói tudo, faz um cachorródromo. E por isso que eu fiz aquela questão que tem a lei municipal 16.212 de 2015, que é os comitês de praça. Naquela lei, diz claramente que o comitê de praça tem que ser ouvido para cada obra, intervenção e sugestão. Então, e quando ele constitui aquele comitê, ele também pode receber verbas do meio ambiente, verbas municipais. Por que eu estou falando isso? Porque do jeito que está, vem um vereador ou alguém que quer promover alguma coisa, pega uma emenda orçamentária lá de 500 mil, 1 milhão ou até 10 milhões, que eu já vi isso aí, e faz uma grande obra numa praça sem consultar a população. Às vezes consultou meia dúzia de morador. E aí a minha crítica é a seguinte: bom, primeiro, a competência do CADES é sim avaliar as obras que têm impacto ambiental. Isso e foi dito também de impacto cultural, nessa questão da preservação da memória. O Conselho Participativo é um órgão controlador e fiscalizador. Ele não é deliberativo em questão de obra, não. Ele, por exemplo, pode fazer indicação e fiscalizar se o orçamento está sendo aplicado conforme a lei determinou. Agora, se o CADES der uma manifestação contrária a uma obra, isso aí cabe sim uma avaliação dos órgãos superiores, inclusive caso do Ministério Público. Tá? Eu só fiz questão de mostrar isso aí, por isso que essa cartilhinha que a gente fez, popular, a gente conversa direto com o cidadão. Porque não é o Conselho Participativo que vai deliberar os 10 milhões. Não é o Conselho Participativo. O Conselho Participativo ele vai fazer uma priorização para indicação de votação. Mas se porque eu ouvi essa questão de falar que existe harmonia entre o Conselho de Santo Amaro e o do outro, porque vai ter mais jardim de chuva. Não, pode ter havido um consenso de indicação. Isso, mas se a população simplesmente votar que não quer jardim de chuva, quer outra coisa, a prioridade é da população. Por isso que a gente está fazendo um trabalho de convencimento, primeiro da população local,
e depois apresentar a sugestão para o Conselho Participativo abarcar essa sugestão e fiscalizar nesse sentido, tá? Muito obrigado, desculpa por eu me estender, mas o Ramos, e só para finalizar, o que o Ramos disse é muito grave, como chegou ao meu conhecimento, nós temos outras instituições, esse caso eu vou levantar e provavelmente vai para o Ministério Público, tá? Estou registrando para o pessoal não ficar nesse negócio de vamos conversar, uma coisa que já fez, já deteriorou o espaço. Obrigado. Mauro, obrigada pela correção, é isso mesmo, mas elas estão felizes porque se no ano passado tinham 2 propostas de jardim de chuva, com um aumento do número de propostas, existe a possibilidade de ser mais votadas. É isso, realmente, obrigada pela correção. Eu tenho um último inscrito, a Elaine, tá? Elaine, por favor. Olá, boa noite. Boa noite. Pegando o gancho do Ramos e do Mauro, essa questão do CPM tem trazido problemas, Rutinha, e você sabe, porque normalmente o pessoal vem, pede ajuda, aí toca a gente sair correndo para falar com o subprefeito ou com quem de direito. Lá na Vila Maria, a questão do CPM é muito séria, assim como aconteceu na Vila Mariana, a Nina sabe. Essa questão das praças tendo grama sintética. Isso, o CADES não está sendo ouvido por nenhum deles. Então, assim, isso está dificultando muito ao Ramos colocando joinha. E mesmo assim, conversando depois com o CPM, eles não voltaram atrás. Talvez na Vila Mariana houve êxito, mas na Vila Maria não teve. Nós conversamos com o subprefeito, nós fomos atrás, falamos N coisas e não fomos ouvidos. O que nos restou é o que sobrar da área da quadra lá para grama sintética. É absurdo isso. Eu acho que o que você propôs, apesar de já ter o decreto-lei, é que os dois sejam parceiros. Quando um interferir no objeto do outro, tem que ter uma conversa antes. Não simplesmente deliberar, porque como eles têm o dinheiro, eles acham que nós, por sermos apenas consultivos, não podemos nos impor em relação a isso. É bem complicada essa questão. Assim como outras secretarias. Assim como outras secretarias, tá, Rutinha? A gente está falando com a SMU também. Sim. Sim, como o CPM é abrangente, ele vai receber propostas para priorizar das mais diversas assuntos, né? Na verdade, a gente gosta de achar que está tudo interligado, mas por uma questão de obra, às vezes, né? Tá cada um na sua caixinha. Obrigada por essas falas. Eu acho que a gente, em algum momento, tinha que falar mesmo dessa junção, dessa convivência, né, com o CPM. Eu acho que a gente precisa falar muito mais e até trazê-los para conversar aqui também para ouvir opinião. Eu não tenho mais inscritos, tá? Então eu vou passar para a Nina para fazer aí a última sensibilização. Ainda vamos falar da virada ODS. Eu também não tenho nenhuma notícia. A única notícia que eu tenho é que vai acontecer em março. Como é que funciona, gente? A secretaria que fica responsável por fazer, ela chama as outras secretarias para ajudar, tá? Então, assim que a gente é chamada, a gente vai e propõe. Olha, a gente quer que o CADES mostre isso, a gente quer que o pessoal de parque mostre aquilo, enfim. Por enquanto, eu não tenho. Assim que a gente for chamado para fazer parte, e aí eu li no site deles que está previsto para março. Então, assim que eu tiver alguma coisa, eu imediatamente repasso para vocês, tá? Antes da Nina, tem a mãozinha da Andréia Casa Verde levantada, por favor. Ô, Tia, você já respondeu a respeito da data dessa virada ODS. A gente ficou na dúvida com relação à data. Março e mês que vem. Mas você já respondeu. Março estava isso, previsto, né? em princípio. Agora, a hora que eles lançarem os documentos oficiais, edital, etc., né? Porque eles também têm que alugar, arrumar local, e etc., toda a programação. E aí a gente é chamado num dado momento para fazer todas as nossas contribuições. Não sei se a Nina tem mais alguma informação. Não, eu também não. Então, a gente também previu aqui nas nossas planilhas, né, a nossa atuação e participação em março, mas pode ser que aconteça. Eu acredito, gente, que seja antes de julho,
por conta da eleição, das desincompatibilizações, mas isso é só uma opinião. A gente vai ainda saber, e em sabendo, imediatamente repasso para vocês. Tá? Ok? Nina? Então, Ruth, você viu que eu já te arregimentei que eu vou te dar carona Já. do metrô. A Para ir gente na faz a escola da dobradinha. Aline. Vamos na escola da Aline, prestigiar a gente, temos que prestigiar muito Parelheiros. Parelheiros é a nossa área verde, tem muita coisa de turismo acontecendo, acho que a gente precisa muito ressaltar isso. Não, mas o que eu gostaria de falar assim ainda, que eu até escrevi já, gente, nós temos muita divergência em relação a esse novo conselho, o CPM, por conta também de que eles se reúnem no mesmo território, como a Ruth falou. Então, assim, a gente tem uma intersecção aí, né? Eles e nós, dos CADs, trabalhamos numa mesma região e, como o Mauro disse, o dinheiro não é deles, o dinheiro é todo nosso, de toda a cidade. Porém, eles que recebem esse recurso para gerenciar e encaminhar, enfim, como o Mauro falou até no passo a passo, de destinar para onde que vai ser destinado esse recurso. E acho que a Silvia trouxe uma questão também, alguns casos onde o recurso ele é investido num lugar bem pontual e gasta-se um valor absurdo. Então, a gente quer saber também o que que vai ser feito, quanto vai custar. Aí entra a questão do orçamento que o Mauro está oferecendo essa cartilha. Eu acho que era bom se a gente tivesse todo mundo acesso a ela, e não só ela, como realmente se envolver nessa questão, porque é isso, gente. Quanto custa o metro quadrado de uma pavimentação? Não pode custar 100 numa subprefeitura e 2.000 em outra, né? Por mais que seja, às vezes, mais complicado numa região ou noutra, não dá para. A gente precisa observar muito bem essa coisa, porque é recurso público. Porém, para finalizar, é que a gente precisa tomar cuidado para não generalizar algumas questões, gente. Nós, nas 32 subprefeituras, temos também problemas com os próprios CADs regionais, né? Alguns se reúnem mais, outros menos, outros começam a se reunir, depois desanimam. Então, vejam que é complicado, porque não é só o CPM que às vezes extrapola ou não funciona, ou tem interferências externas, né, que a gente precisa cuidar também. Então, vejam, não, só porque tem algumas subprefeituras que o CPM está indo bem assim nessa combinação de conversas. Às vezes até são as mesmas pessoas que estão no CPM e no CADES. Tem isso, algumas pessoas que são as mesmas e têm trazido essa questão. Aqui na Vila Mariana, a gente tem casos de pessoas que não entenderam o seu papel na CPM, então acaba extrapolando, e aí a gente tem que conversar bastante. Então, mas tem sido até assim interessante, por causa que tem o recurso, que é ligado à Câmara Municipal, se não me engano, né? Eles não são ligados à subprefeitura, como a gente do CADES. O CADES é ligado à subprefeitura, à Secretaria do Verde, né? É uma coisa municipal. O CPM, ele tem uma outra configuração, né? Então, é bom que a gente realmente conheça a legislação, aonde que eles eventualmente estão errando, extrapolando, e principalmente não generalizada. A gente fala, o CPM, assim como a gente não pode realizar, os CADs regionais. Calma, tem CADs já que tem a ver com subprefeito, inclusive, né? Tem CADs que funcionam melhor, né? O CPM é vinculado à Casa Civil. Eu não tenho certeza disso, gente. Eu acho que ele tem
um pezinho na Câmara Municipal. Casa Civil, acabei de olhar aqui na internet. Na Casa Civil, né? É. Então, o Mauro colocou aqui com propriedade. Então, gente, mas de qualquer forma, é ver caso a caso e realmente criar essa conversa. Quanto à conferência, é isso, gente. Eu acho que foi bastante claro no sentido de incentivar que essas conversas aconteçam, que a gente possa mostrar que os CADs regionais estão cumprindo a sua portaria 90, querem colocar isso em prática, as ações que a gente tem feito, até se pegar aqui o exemplo do Mauro com essa cartilha, ela é super dos ODS, a ODS 16, 17, de como o cidadão tem que se comportar, e a ODS 11 das cidades, né? Porque estamos falando do urbano. Então, assim, é muito bom que a gente possa mostrar para os outros estados, inclusive, e a nível nacional, de como que a gente pode agir enquanto cidadão, enquanto cidadã nessa ação. E, especialmente, que não é que a gente quer mostrar que a gente é melhor ou alguma coisa, né? Porque a gente quer incentivar os outros a fazer a mesma coisa. Porque se a gente, com toda dificuldade, porque é voluntário, porque a gente é sobrecarregado, porque a cidade é gigantesca, se a gente consegue, acreditamos que alguns outros municípios, que até menores, né, gente? 80% dos municípios, acho que tem menos de 50 mil habitantes, alguma coisa assim, que não chega nem a uma subprefeitura nossa, né? Então, assim, como a gente deve incentivar isso e também olhar os indicadores, né? Como que nós estamos em relação aos ODS, em relação ao ODS 5 da mulher, está cada vez mais tendo feminicídios que estão crescendo, essa história das crianças sendo abusadas, mulheres jovens, né, meninas. Então, assim, o ODS 5 às vezes escapa do nosso universo, mas ele é um ODS importantíssimo, né? O ODS 4 da educação, vamos ver como que a gente está conseguindo também trazer isso para as escolas, no entorno das escolas, né? Então, é bom que a gente amplie essa visão também para além, porque, assim, está certo que a Secretaria do Verde tem um papel importante na coordenação dos CADs regionais, mas a nossa pauta não é só ambiental, ela é social, ambiental e econômica, por isso que é muito bom que tenha essa cartilha do orçamento. Então, social, né, por causa do ODS 18. Então, vamos honrar essa iniciativa do Brasil, e o ODS 18, para nós, ele é fundamental, porque é étnico-racial. Eu depois posso compartilhar como que hoje mesmo teve uma reunião a nível nacional do ODS 18, então existe uma iniciativa muito legal de colocar, já tem metas, já tem indicadores de avaliação, está muito caminhado. Então, não esquecer esse universo, e embora que a gente não esteja exatamente à beira-mar, o ODS 14, né, a gente sabe, tem os rios, né, o resíduo do ODS 12, onde que vai parar? Será que a gente está conseguindo fazer compostagem? Então, é tudo isso, gente. No fundo, a gente até brincou, porque se a gente fizer uma conferência do ODS, é a conferência das conferências, porque ela abrange tudo. Se a gente pega a conferência da saúde, nem sempre as pessoas estavam vinculando a questão da água com a saúde, infelizmente, porque tem muito assunto da própria saúde, mas tem a ver, né? Como que a gente está trabalhando as energias? Será que a gente está olhando isso das outras possibilidades? Enfim, então lembrar que quando a gente for discutir o ODS na conferência, fazer esse olhar abrangente, inclusive do ODS 13, já que temos vários, como é que chamam os representantes? Embaixadores, obrigada. Os embaixadores, tantos embaixadores do ODS 13
fundamental mesmo, né? Olha o que está acontecendo agora, gente, em Minas, que tragédia, né? A gente tem um movimento ODS de Minas, estamos conversando bastante, porque é isso, e não precisa ser tão longe, é Peruíbe aqui também está passando um sufoco enorme. Era isso, gente, muito obrigada pela oportunidade da fala, pela escuta, e estamos às ordens. Ubatuba, exatamente, Cirlande, Ubatuba. Sempre bom, inspirador te ouvir, desde sempre, Nina. A Jane está convidando aqui para todos participarem do ato Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março. Põe no CAD geral para todo mundo, hora, data, né? Enfim, a situação está difícil, sim, com certeza. Ruth, coloco sim, tá? Depois Tá. eu coloco direitinho lá as informações, o local também, tá bom? Ótimo. E depois, amanhã eu vou te procurar para a gente falar sobre o projeto de arborização participativa, tá? Ai, ótimo, Ruth. Preciso falar com você mesmo. Isso, tá Um bom. beijão. Um beijo. Quem Então, puder ir 16 lá, hein? Fazer uma homenagem lá. vamos lá prestigiar vocês, com certeza. Opa, é. Quem vai pagar a pizza depois? Aí sim, hein? Eu pago. Só se vocês falarem do ODS 13, pelo menos, né? Envolvido nos outros. Olha lá, hein? Não tem nem como, né? É o Dia Nacional de Mudanças Climáticas. Opa, que beleza. Então, a gente não vai comer nenhuma pizzaria que tenha lenha. Bom, brincadeiras à parte, o Mauro também Olha. pediu para falar e a gente já vai encerrando, vamos descansar. E, gente, vou apelar mais uma vez. Vamos nos conversar sobre as conferências, não esperem, porque pode ser que, sei lá, não sei o que o futuro a Deus pertence, não é isso? Então, vamos agilizar. A gente pode tentar ajudar de alguma forma, mesmo que a gente não esteja na organização pelo município, tá bom? Mauro, só fala, por favor. Mauro Silva, está me ouvindo? Sim. Tá, então eu coloquei no chat aí que o Ministério Público vai promover uma audiência pública no dia 6 de março, o dia inteiro, desde as 9 horas até as 17 horas, e é sobre a questão de combate à violência contra a mulher, essa questão de aumento do feminicídio. Lembrando que o governo federal aprovou a data de 17 de outubro, foi uma data nacional de combate ao feminicídio, e é possível fazer a inscrição para participar online ou presencial. Presencial acho que tem um número limitado de vagas, mas você pode participar online e eles mandam para você o comunicado antes para dizer qual é o seu horário de fala. Acho que vai ter 5 minutos de cada manifestação escrita. E você pode mandar as suas propostas por escrito também, que lá vai constar da ata da conferência. Você pode mandar sugestões, críticas, denúncias, depoimentos. Eles vão fazer um relatório final. Lógico que vão suprimir os detalhes pessoais das pessoas, né? Mas é importante isso. E nós, do Movimento de Olho na Escola Pública, do Fórum Municipal de Educação, vamos participar. Preparamos algumas manifestações, até porque, só para lembrar, um dos objetivos do ODS é a igualdade de gênero, né? E educação, tem a discussão que o feminicídio só vai diminuir com educação, né? Em princípio, educação, é lógico que tem a punição. E outra coisa também que a gente fez uma crítica nos serviços de atendimento. Por isso que a gente fala que o CADES é multidisciplinar e interdisciplinar. O CADES não está simplesmente só preocupado ali com a poluição dos rios, a pracinha ali, que é importante, tá? Mas até a gente tem a Maria Lúcia, que é conselheira do CADES, quem conhece aí, ela é ligada ao movimento de mulheres, ao Bem Querer Mulher, e uma das sugestões que nós fizemos é que nessa conferência livre do Jabaquara, a gente incluir pelo menos um tema relacionado ao combate à violência contra a mulher, tá? Muito obrigado e boa noite a todos. Perfeito. Ramos, vou dar o prazer para todos ouvirem as suas ideias, e aí você é o último inscrito, a gente encerra, tá? Não, é uma notícia feliz, né? Porque Que bom. eu acho que tanto a Nina como todos nós do CADES, e que fizemos a primeira
primeira comissão, né, de mudanças climáticas iniciou em janeiro de 24, Nina, desculpa, janeiro de 25, mais ou menos, e a gente colocou lá a reforma das fontes do túnel 9 de julho. E aí eu fui surpreendido essa semana que, além deles fazerem as fontes, né, também vai renovar o túnel, né, ajustando aquela área turística, né, do MASP, com a construção tanto da reforma do MASP, como também do entorno do antigo Hospital Matarazzo. Então, é uma região de muito turismo comercial, né, em si a gente estava solicitando no período, nós estávamos, né, solicitando no período por conta da umidade relativa do ar, né, com as fontes, a gente manifestar em outras regiões também de São Paulo, tem outras também que estão subutilizadas, né? A Praça Júlio de Mesquita, e olha que interessante, eu ia até colocar uma crítica no caso, mas eu fiquei com dó do caso na hora, que foi, você vê, nós tivemos o primeiro campeão numa Olimpíada de inverno, e você sabia que nós temos uma relação co-irmã com Milão, justamente daquela praça de Milão, que está ali em Ibirapuera, e que tem lá uma fonte maravilhosa, que foi um trabalho também de cultura, né, de São Paulo nessa fala com o Milan. E aí eu vou colocar, né, a fala do menino lá que foi campeão, do Lucas Pinheiros, e para a gente tomar um pouco, como o Maurício comentou agora, o Mauro, né, Pinheiros comentou que o Cádiz não é somente essa loucura nossa de correr atrás, tá sempre correndo atrás do cavalo. Mas às vezes a gente dá uma sorte e nós todos juntos realizamos um trabalho desse que São Paulo merecia por conta do espaço turístico que aquela região se tornou, e agora com a fonte iluminada e o túnel tudo novinho, a gente vai ficar feliz quando passar por dentro dele e saber que foi um trabalho da Secretaria do Verde, que precisa de comunicação, né? Isso eu cobro direto, e também de todos nós, que foi um trabalho maravilhoso, feito pela Comissão Permanente de Mudanças Climáticas. E sim, precisa puxar nossa orelha, viu, Nina? A gente colocar os ODS, vai ser tanto ODS naquele túnel que vai faltar. Na verdade, porque está em torno de hospitais, né, como Sírio-Libanês, como 9 de Julho, como a FGV, né, que está o menino agora ajudando aí a Ruth. Então, é uma área extremamente interessante e importante para São Paulo. Além dos soldados de 1932, né, que todo aquele acervo é dedicado a todas aquelas pessoas que lutaram por São Paulo naquele período. Então, tá aí a arquiteta fica mais feliz ainda, Nina, porque é um trabalho maravilhoso que vai sair lá. Parabéns para nós todos aí. Muito bom. Então, com essa boa notícia, eu dou por encerrado nosso encontro de hoje. E vamos tranquilos e não nos esqueçamos de nos conversar sobre a realização das conferências livres. Boa noite para todo mundo. Um abraço. E até a Boa próxima. noite. Boa noite. Até Boa mais. noite. Até. Obrigado, Lutinha, Boa sua noite, linda. gente. Obrigada, viu? Sua linda. Tchau, Falou, Ramos. Tchau. Vou pegar o Tchau, metrô. meninos. Tchau, tchau. Tchau, Elaine. Precisamos falar da isca das abelhas lá. Tchau. Bora. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Ruth, querida. Beijo. Boa noite, linda. Boa noite. Meu Deus do céu, o homem do Elaine está entrando no fim. Acho que ela caiu. Elaine, acabamos de encerrar, lindeza. Nem entrou ainda. Eu sempre esqueço de encerrar a gravação. Eu sou uma beleza. Deixa eu ver aqui. Parar a gravação. Às vezes os meninos têm que cortar, porque fica horas gravando depois da reunião.